Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de ação e ficção científica chamado Planeta dos Macacos 2001. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa no ano de 2029. O capitão Léo Davidson é um astronauta a bordo da Estação Espacial da Força Aérea dos Estados Unidos, Oberon. Ele e sua equipe estão com macacos, que são especialmente treinados para missões espaciais. Então, somos apresentados a um desses chimpanzés. Seu nome é Pericles. Ele trabalha de perto com o capitão e é muito bom em seu trabalho. Léo recebe uma mensagem em vídeo de seus amigos na Terra, mas enquanto assiste, as luzes se apagam e os dispositivos eletrônicos começam a travar. A cintilação de luzes faz com que os animais a bordo entrem em pânico. Então Léo é convidado a se reportar à ponte para resolver os problemas. Então ele é informado sobre uma tempestade eletromagnética que se aproxima da estação espacial. O procedimento padrão é enviar um macaco para fazer as leituras iniciais de radiação e raios gama e certificar-se de que a tempestade é segura para que um astronauta humano se aproxime. O superior de Léo pede a ele que prepare Pericles para a viagem. Léo recusa e afirma que é seu trabalho como capitão relatar as leituras iniciais, mas todos os outros lhe pedem que siga o procedimento padrão. Ele então prepara Pericles para a missão. O macaco está sentado em uma pequena cápsula que ele pilota para a tempestade. Apenas alguns minutos após a decolagem, os cientistas notam que a cápsula está fora de rota e o ritmo cardíaco de Pericles está aumentando. Eventualmente, eles perdem o rumo da cápsula e declaram que ela está perdida. Léo se esgueira para dentro de uma cápsula e se lança no espaço para pegar o chimpanzé, mesmo que seus superiores lhe peçam para voltar. Ele consegue uma visão da cápsula em que Pericles está, mas antes que ele possa relatar, sua cápsula se choca com um objeto estranho e maciço. Após o impacto, ele perde todos os sinais da estação espacial e mais uma vez cai em um buraco de minhoca brilhante. A cápsula para de funcionar e bate na superfície de um planeta que se parece muito com a Terra. Léo aterriza em um corpo de água e, de alguma forma, sobrevive à queda. Em seguida, ele começa a explorar a floresta em que se encontra. A primeira pessoa que ele encontra é um homem que parece ser um nativo da selva. O homem e um grupo atrás dele estão fugindo dos macacos selvagens que os perseguem. Sem pensar muito sobre isso, Léo também começa a correr com eles. Os macacos usam armaduras para proteção e parecem ser mais avançados que os seres humanos. Eles sequestram a maior parte do grupo, enquanto os sobreviventes tentam fugir. Todos eles, incluindo Léo, acabam sendo escravizados e levados em uma carruagem humana. Eles chegam a uma civilização de macacos humanoides, onde os humanos são usados para trabalhos domésticos e entretenimento. As crianças macacos jogam pedras nos humanos capturados, chamando-os de sujos. Então, somos apresentados a um macaco fêmea chamada Ari, que apoia os direitos humanos e protesta contra a forma como os homens são tratados na sociedade. Ela repreende as crianças e lhes diz para respeitarem todos os seres. Os escravos são então vendidos a um traficante e, após serem colocados em gaiolas, uma criança símia compra uma menina humana para mantê-la como seu animal de estimação. Os adultos são arrastados para fora e marcados com um pau de ferro quente. Ari intervém e pede ao traficante que seja piedoso com os humanos, porque eles também têm direitos. Léo aproveita essa oportunidade para agarrar a vara de ferro e mantê-la como refém. Depois, ele sussurra pedindo a ela que o ajude a escapar deste lugar. Uma garota humana chamada Dinah também tenta fugir, mas é apanhada pelo traficante. Então ele afirma que terá que abater tanto Léo quanto Dinah. Para salvar suas vidas, Ari pede ao traficante que as venda para ela. O traficante fica relutante no início, mas concorda de qualquer forma. O pai de Ari é um senador muito respeitado, que não gosta que Ari tenha trazido 2 humanos selvagens para sua casa. Ele pede que ela os mantenha sob controle, porque em breve ele terá convidados. Um dos convidados é o General Tad, um sádico comandante militar chimpanzé que quer ter controle sobre a civilização símia. Quando Léo e Dinah estão sozinhos na cozinha, ele lhe pergunta como os macacos conseguiram se tornar mais poderosos que os humanos, mas Dinah afirma que eles sempre foram assim. Léo então é levado para fora para servir os convidados. Enquanto todos estão conversando, Léo provoca Tad, dizendo que os humanos são em maior número do que os macacos. Ari apresenta suas ideias de igualdade entre humanos e macacos, mas Tad afirma que seus princípios ameaçam a prosperidade do macaco. Quando Léo vem para servir a mesa, Tad abre a boca com força e zomba dele. Ari deixa a mesa e Tad a segue. Acontece que ele a pede em casamento há bastante tempo, mas ela sempre se recusava. Após o jantar, Léo e Dinah são trancados dentro de uma jaula com os escravos da casa. À noite, Léo consegue abrir a gaiola e fugir com Dinah e os outros humanos, mas ela insiste que não fugirá sem sua família, que ainda está com o traficante. Então eles correm para lá e libertam seus pais e os outros escravos humanos. Depois disso, o grupo
grupo segue para a floresta, mas os soldados logo são ordenados a procurar os fugitivos. O general Tad e seu subordinado, o coronel Atar, marcham juntos para perseguirem os humanos. Ao tentar fugir, o grupo esbarra em Ari, que concorda em ajudá-los, a pedido de Léo. Entretanto, antes que eles possam escapar por um túnel, o coronel Atar se aproxima. O pai de Dinah, que já está muito ferido, corre para combater o símio e distraí-lo. Ele sacrifica sua vida na luta, mas por causa dele, os outros conseguem fugir em segurança. Léo os leva para o lago onde havia pousado. Depois descobrimos que os macacos têm pavor de água, porque não sabem nadar. Léo e Dinah nadam até o lago e recuperam um saco de cápsula que caiu. Ela contém uma arma e um farol que Léo usa para enviar um sinal para a estação espacial. Ele recebe dados que dizem que a estação espacial já está na atmosfera, muito provavelmente procurando por ele. Nesse momento, o traficante os ataca e tenta raptar um dos humanos. Léo o ameaça com a arma e o mantém como refém, porque se o deixarem ir, ele levará os outros com ele. Eles continuam a seguir o sinal do farol para ajudar Léo a voltar para casa. De volta à cidade, Tad pede ao senador o poder absoluto para erradicar os seres humanos. Ele quer aproveitar a oportunidade para expandir seu poder e eventualmente governar o mundo dos macacos. O senador acredita que sua filha foi raptada pelos humanos, então ele faz o que Tad diz e lhe dá autoridade total. O pai de Tad fica gravemente doente, então ele é chamado para visitá-lo. Em seu lugar, o general Krull sai para deter os humanos. O pai de Tad é o único homem em que ele confia e respeita. O velho macaco sabe de algo que a geração mais jovem não sabe. Tad pergunta a seu pai sobre a fonte de seu conhecimento. O pai então lhe conta sobre o primeiro de sua espécie, chamado Semus. Antes da chegada de Semus, os macacos eram os escravos dos humanos que governavam a sociedade. Tad acredita que isso é impossível, mas seu pai continua a explicação. Ele revela uma velha arma escondida e diz que os humanos possuem poder de invenção da invenção e da tecnologia que é maior do que sua força. O velho macaco implora a seu filho que não deixe os humanos chegarem a um lugar chamado Kalima. É o templo sagrado de Semus, que guarda o segredo de sua verdadeira origem. Se os humanos descobrirem isso, eles irão acabar destruindo o mundo dos símios. Enquanto isso, o grupo de fugitivos segue para Kalima, onde Léo acredita que sua equipe está esperando por ele. Quando se aproximam, vêm espantalhos feitos para manter os macacos e os humanos longe do templo sagrado. Eles finalmente chegam ao posto de controle onde acampamento de macacos foram instalados para guardar o caminho para o templo. O general Krull também chega lá e assume o comando das tropas. Quando o sol se põe, Léo cria uma distração usando sua arma e segue para o acampamento a cavalo. Ele e o grupo conseguem incendiar o acampamento e atravessar o rio, que é o único obstáculo entre eles e o templo de Semus. Um pouco mais tarde, Tad chega ao acampamento e fica furioso com as tropas por não terem conseguido deter os humanos. Ele os reúne a todos e parte em busca dos inimigos do outro lado da montanha. Os fugitivos descansam durante a noite e chegam ao templo de Semus no dia seguinte. Léo fica mais do que surpreso quando vê que o templo é na verdade a estação espacial Oberon, que ele deixou há alguns dias. Ari afirma que isso é impossível, porque o templo está lá há milhares de anos. Como a estação é alimentada por energia nuclear, Léo é capaz de recuperar registros visuais para ver o que realmente aconteceu com sua nave. Então ele descobre que quando entrou na fenda espacial, ele saltou através do tempo e chegou ao ano de 5021, enquanto Oberon permaneceu no ano de 2029, o procurando. Eles nunca foram capazes de encontrá-lo e a estação acabou caindo na superfície deste planeta em 2029. Os macacos que estavam a bordo do Oberon ficaram selvagens e começaram a atacar os membros da tripulação, mas eventualmente um dos macacos chamado Semus os deteve e liderou o caminho. Com o passar do tempo, os macacos assumiram o controle e as pessoas com quem Léo está atualmente são os descendentes de seus companheiros de tripulação. Agora, ele não tem como voltar para casa e quando ele sai das ruínas de Oberon, vários humanos o cercam. Eles ouviram a história sobre o corajoso humano e querem ajudá-lo a lutar contra os macacos. Mas Léo sabe que eles não serão capazes de vencer os milhares de macacos que estão vindo atrás deles. Então ele pede a eles que fujam, mas eles permanecem no local e Léo tem uma ideia. Como o Oberon tem muito combustível nuclear, ele planeja usá-lo para disparar uma explosão final contra os macacos quando eles chegarem. Ele faz com que todos os humanos se escondam atrás da nave e usa os fugitivos como isca para convidar os macacos. Quando o primeiro lote de macacos está suficientemente próximo, a explosão nuclear os joga longe. Entretanto, logo após Tad e o segundo grupo do exército os atacarem, eles começam a dominar os humanos com sua força. Léo e Tad entram em uma batalha feroz, mas param quando percebem uma nave familiar pousando do céu. Ela conta com a presença de Pericles, que também se perdeu no buraco de minhoca. Acontece que a tempestade eletromagnética realmente libera as pessoas em direção oposta no tempo para sua entrada, o que explica por
porque Péricles chegou alguns dias depois de Léo. Então os macacos se curvam, interpretando sua chegada como o retorno de Semos, e a hostilidade entre os humanos e macacos cessam repentinamente. Ignorando todos, Péricles corre para os restos mortais de Oberon, e Léo corre atrás dele, seguido pelo general Tad. Tad quer acabar com Péricles para alcançar o poder absoluto, mas Léo o detém. Os dois entram em uma briga e a arma de Léo cai dentro do convés do piloto durante a luta. Tad entra para recuperá-la, mas fica preso quando Léo tranca a porta automática. O macaco enfurecido dispara a arma repetidamente para a porta, mas os tiros criam faíscas que os assustam. Então ele se esconde sob o painel de controle, aceitando sua derrota. Decidido a voltar à Terra, Léo entrega Péricles a Ari, que promete cuidar dele. Ele diz a todos os humanos e macacos que eles devem viver em paz e harmonia, pois esse sempre foi o desejo de Semos. Após dizer adeus a Ari e Dinah, Léo sobe a bordo da cápsula intacta de Péricles e viaja no tempo através da mesma tempestade eletromagnética. Depois cai na cidade de Washington, na Terra. Ele olha para o que parece ser o Memorial Lincoln, mas depois descobre que agora ele é um memorial para o General Tad. Um enxame de policiais, bombeiros e repórteres de notícias, todos macacos, vão para cima dele. Então, podemos assumir que Léo entrou no futuro por causa da tempestade eletromagnética. É provável que após a partida de Léo do planeta anterior, Tad de alguma forma conseguiu se libertar e viajou para a Terra através da mesma tempestade eletromagnética. Ele foi então liberado para a Terra milhares de anos antes da chegada de Léo. Como o macaco foi expulso de seu planeta, ele conseguiu governar a Terra e derrubar os humanos. Agora, todos na Terra são macacos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.